E aí pessoal, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que é de costume. Antes de qualquer coisa eu já quero dizer pra vocês que foi mal pela iluminação ruim. Eu sei até que meu rosto tá bem alaranjado por causa da falta da boa iluminação. E também pelo áudio, que provavelmente vai ter algum tipo de ruído ao fundo, porque tá rolando um culto aqui atrás de casa. Tô gravando esse vídeo às 8h30 da noite e tem uma pequena igreja evangélica atrás de casa, e o pessoal gosta muito de fazer barulho porque eles acham que assim vão atrair novos cristãos. Mas enfim, né? Eu vi algumas coisas agora à noite no YouTube e que me fizeram sentir um mix de sentimentos. Um pouco de tristeza, um pouquinho de pessimismo, nojo, pena. Eu vi pessoas idolatrando homens, vi pessoas que seguem esses homens com uma fé absurda, como se tudo que eles falam fosse completamente incontestável, como se eles não errassem, como se eles estivessem acima da própria humanidade. E isso me preocupa bastante. Me preocupa muito, muito, muito. Eu gosto muito de uma frase do livro do Sertilanges, A Vida Intelectual, que ele diz que a verdade só serve aos seus escravos. E eu acho que a gente deve tentar sempre seguir a verdade, buscar a verdade, mas nunca idolatrar homens, porque a gente acha que esses caras estão falando a verdade. Eu acho isso completamente absurdo. Me causa um sentimento ruim mesmo, de verdade. Me preocupa muito que tenha tantas pessoas que idolatrem outros indivíduos, sabe? Eu não sei exatamente o que dizer, mas eu peguei aqui alguns livros de diversos autores que eu cito nesse canal constantemente para poder apontar algumas falhas deles exatamente nesses livros, porque eu acho que a gente tem que apontar as falhas das pessoas que a gente segue, porque senão o negócio pode chegar a níveis estratosféricos de idolatria. Eu não gosto disso, não acho que isso é positivo. Então eu vou ler aqui alguns trechos de alguns livros que eu separei para mostrar porque eu discordo de algumas coisas desses autores, tá? Bom, vamos lá. Eu peguei aqui A Lei do Frederic Bastiat, um cara que eu cito constantemente aqui no canal. Inclusive até esses dias discuti na faculdade, citei bastante o Bastiat, o que se vê e o que não se vê. Mas vamos lá. Na página 109 dessa versão aqui da LVM, tem um trecho que se chama A Base para um Governo Estável. E Bastiat diz: a lei é a justiça. Dentro desse círculo, é possível conceber um governo no simples e inabalável. Desafio a que alguém me diga de onde poderia vir a ideia de uma revolução, de uma insurreição, de um simples tumulto contra uma força pública limitada a reprimir a injustiça. Sob esse regime haveria mais bem-estar. O bem-estar seria compartilhado mais igualmente. E quanto aos sofrimentos inseparáveis da humanidade, ninguém cogitaria acusar o governo por causa deles, pois este seria tão alheio a eles quanto as variações da temperatura. Eu discordo completamente disso aqui do Bastiat, porque por mais que um governo mínimo se instaurasse, ele tenderia a se expandir. Não tem como você fazer com que um Estado, um governo público permaneça do mesmo tamanho sem que ele se expanda. Eu acho que o Bastiat... Acho não, tenho certeza que o Bastiat está completamente errado acerca disso aqui, tá? Depois tem o livro aqui, O que Deve Ser Feito, do Hans Hermann Hoppe. Embora o livro, em sua maioria, seja muito bom, eu discordo completamente da estratégia que o Hoppe considera positiva aqui, tá? Então, a conclusão do livro, para mim, é muito ruim. Mas eu vou citar especificamente um trecho aqui, que está na página 64, que é no capítulo 10, Uma Revolução de Baixo para Cima, também da edição da LVM, tá? A LVM me enviou isso aqui, então muito obrigado. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte: mesmo que seja impossível conquistar a maioria para uma plataforma claramente antidemocrata em escala nacional, parece não ser muito difícil conquistar essa maioria em pequenos distritos, em número suficiente, e assim angariar postos para cargos locais ou regionais dentro da estrutura governamental democrática. Na verdade, parece não haver nada de fantasioso em supor que tais maiorias existam
em milhares de lugares. Eu discordo completamente do Hope aqui, tá? Eu acho que é literalmente impossível você conseguir colocar alguém antidemocrático dentro do Estado, dentro do governo. Se a pessoa diz que ela é contra a democracia e ela se torna um político e ela consegue angariar votos, ela consegue ascender a algum cargo público dessa maneira, bom, muito provavelmente esse cara tá mentindo e na verdade eu acho que ele só quer capitalizar, ele só quer monetizar em cima dos libertários e dos anarcocapitalistas. E olha que o Hope é um dos caras que eu mais cito aqui, tá? Agora é bagulho doido. Rothbard, A Ética da Liberdade. Na página 160, sobre o direito das crianças, né? As crianças e seus direitos. Ele diz o seguinte: a fundamentação apropriada para analisar o aborto está no absoluto direito de propriedade de cada homem. Isso imediatamente implica que toda mulher tem o absoluto direito ao seu próprio corpo, que ela tem o domínio absoluto sobre seu corpo e sobre tudo o que estiver dentro dele. Isso inclui o feto. A maioria dos fetos está no útero da mãe, porque a mãe consentiu a esta situação. Porém, o feto está lá pelo livre e espontâneo consentimento da mãe. Mas se a mãe decidir que ela não deseja mais o feto ali, então o feto se torna um invasor parasitário de sua pessoa, e a mãe tem pleno direito de expulsar o invasor de seu domínio. O aborto não deveria ser considerado um assassinato de uma pessoa, mas sim a expulsão de um invasor não desejado pela mãe. Isso aqui é completamente absurdo, cara. É incomensuravelmente absurdo. Eu realmente sinto um certo grau de nojo quando eu pego a Ética da Liberdade para dar uma lida e eu leio esse trecho aqui. É uma das coisas mais absurdas que o Rothbard falou, tá? Eu discordo completamente disso aqui, porque o feto é um indivíduo... Bom, eu ia dizer um indivíduo separado, um indivíduo individual. Seria basicamente uma redundância, tá ligado? O feto é um indivíduo separado da mãe, tá? Então, bom, ele não foi meio que... Ele, na verdade, ele não tá obrigando... Cara, é tão absurdo falar sobre aborto. É uma das coisas que eu mais tenho nojo. Eu lembro quando eu tava no Facebook e aí o Henrique, no Acapulco, compartilhou uma parada, tipo... Se tu soubesse quão nojento pra mim o aborto, tu nem falaria sobre isso quando tu tá perto de mim, tá ligado? O feto não surgiu lá porque ele quis. Ele não violou a propriedade de ninguém. Então é absurdo tu pensar esse tipo de coisa aqui. E vale citar o que tá na nota de rodapé aqui, tá? Desse trecho do Rothbard. Ele diz o seguinte: o que estamos tentando estabelecer aqui não é a moralidade do aborto, que pode ou não pode ser moral por outras razões, mas a sua legalidade, o direito absoluto da mãe de fazer o aborto. É bom deixar isso aqui claro, porque o Rothbard não está dizendo aqui que isso é moral ou que isso é imoral, tá? Ele só está falando que ele considera que é um direito da mãe. Só que isso está completamente errado, cara. Completamente errado. Esse livro aqui é o Ação Humana, do Ludwig von Mises, tá? Isso aqui é um dos livros mais densos, mais complexos que eu já li. É um livro bem avançado, então não recomendo para quem está começando. Mas é constante a defesa do Mises aqui, do Estado, como defensor da propriedade, como se ele fosse o ente que tem o dever de garantir o direito à propriedade. E aí eu vou citar aqui um trecho do Mises, na parte onde ele fala sobre a sociedade humana. Deixa eu ver aqui. É o capítulo 8, página 189. O Mises diz o seguinte: a sociedade não pode existir sem que a maioria das pessoas esteja disposta a impedir pela ameaça ou pela ação violenta que minorias venham a destruir a ordem social. Este poder é atribuído ao Estado ou ao governo. E aí ele segue: o Estado ou o governo é o aparato social da compulsão e coerção, tem um monopólio da ação violenta. Nenhum indivíduo tem o direito de usar violência ou ameaça de violência se o governo não o investir nesse direito. O Estado é essencialmente uma instituição para a preservação de relações pacíficas entre os homens. Não obstante, para preservar a paz, deve estar preparado para reprimir as tentativas de violação da paz. Mas bom, como é que o Estado pode fazer isso se ele é justamente
não só o monopólio da violência, mas ele é o monopólio da agressão. Como é que ele pode agredir outros indivíduos para impedir que esses indivíduos sejam agredidos? Isso é uma contradição gigantesca do Mises. Infelizmente, ele não levou as ideias dele até as últimas consequências lógicas, até por causa da época. Só quando o Rothbard veio e elevou isso até a última consequência lógica mesmo, que é uma anarquia de mercado, realmente que ele chegou nas conclusões corretas. E é engraçado falar isso aqui, porque eu acabei de criticar o Rothbard sobre o aborto no Ética da Liberdade, que é justamente o livro onde ele leva a teoria do livre mercado até as últimas consequências lógicas, que seria o anarcocapitalismo, e Rothbard foi aluno do Mises. Esse aqui é o Ação, Tempo e Conhecimento, a Escola Austríaca de Economia, do Biratan Georgiório. Ele é diretor acadêmico do Instituto Ludwig von Mises, no Brasil. E aí no final do livro ele fala uma coisa que eu discordo completamente. Deixa eu só pegar aqui a página. Tá? Na página 224, acho que deve ser no último capítulo. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só um momentinho, cara, porque realmente eu fiz esse vídeo sem nenhum tipo de roteiro, nem preparei nada, só disse... eu tenho que gravar isso agora, depois das coisas que eu vi. No capítulo 10, Ordem Social, Liberdade e Virtude. Eu até fiz resenha desse livro esse ano. E aí, na página 224, quando ele está falando sobre as instituições, ele diz o seguinte: o Estado de Direito é a condição necessária para o bom funcionamento da economia de mercado e para a instauração de uma democracia representativa que não se torne despótica. Entretanto, o Estado de Direito não pode ser mantido sem realmente assegurar a efetividade da lei. Logo, a compreensão do verdadeiro significado do Estado de Direito exige o conhecimento do sentido preciso que damos ao conceito de lei. Mas bom, velho, dizer que o Estado de Direito é a condição necessária para o bom funcionamento da economia de mercado é algo inconcebível. Ele cai no mesmo problema do Ludwig von Mises, de achar que é necessário algum tipo de regulação do Estado em cima da propriedade privada para que haja um tipo de coordenação legítima na economia. E eu não estou falando aqui que ele está tentando planificar a economia ou que ele defende que isso seja feito. Eu discordo disso de forma absoluta, tá? Ele não faz isso aqui em nenhum momento. Mas há um sentimento em alguns austríacos de dizer que, olha, pelo menos o Estado deve manter um tipo de ordem, senão o mercado, a economia vai degringolar, porque as pessoas vão começar a se matar, esse tipo de coisa. Nem estou dizendo que ele fala isso aqui, sabe? Mas é muito perigoso ter esse tipo de pensamento, você achar que o Estado deve pelo menos existir, pelo menos deve garantir a lei, deve garantir a justiça, porque ele necessariamente é o monopólio da agressão, é justamente a crítica que eu fiz aqui ao Mises. Esse aqui é Economia Básica, volume 2, do Thomas Sowell. É um livro que eu sempre cito, que é muito bom para novos estudantes de economia. Deixa eu abrir aqui na página que eu marquei para falar o que eu discordo dele. Capítulo 4, sobre as funções do governo, justamente. E bom, como vocês sabem que eu sou um ANCAP, a maioria das críticas que eu vou fazer são justamente a autores que defendem pelo menos a existência do Estado, até um grão de Estado. Eu vou estar criticando aqui, tá? Ele disse o seguinte: uma economia de mercado moderna não pode existir em um vácuo. As transações de mercado ocorrem dentro de regras já estipuladas e necessitam de alguém com autoridade para fazer com que sejam cumpridas. O governo não só impõe suas próprias regras, mas também reforça os contratos e outros acordos e entendimento entre as numerosas partes que se interrelacionam economicamente. Bom, a mesma ideia que eu critiquei anteriormente do Mises e do Georgiório, tá? Essa defesa de que o Estado deve garantir algum tipo de ordem para que exista a economia, cara, isso é completamente absurdo. Tá? Eu não vou repetir a mesma coisa que eu já repeti 2 vezes antes, mas já deu para deixar bem claro aqui que eu discordo completamente disso aqui. Mas eu queria fazer esse vídeo mais pra, sei lá, cara, deixar como exemplo para as pessoas que seguem algum autor. Não interessa quem é.
Não interessa o lado ideológico, não interessa o lado teórico. Não assuma, não acredite que o autor que você segue, uma determinada linha de pensamento que você segue, é completamente apodítica. Ela é absolutamente, completamente correta, que tudo que eles falam é verdadeiro, simplesmente porque é o que eles falam, tá? Não diga simplesmente que o carinha que você segue tem razão. Sempre. Ele vai errar invariavelmente, cara. Ele vai errar. Ele é falho, ele é um ser humano. Infelizmente, muita gente... É engraçado, sabe, que muitos autores têm um orgulho intelectual tão grande que eles não conseguem enxergar os próprios erros. E aí algumas pessoas acabam tomando partido desse ícone, desse autor, do que quer que seja, e criam um sentimento de idolatria canceroso, cara, radioativo. Eu acho engraçado que muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento agem de forma como se o que eles consideram que o autor dele tem também é uma característica dele próprio. Eu acho isso muito engraçado, não sei porque ocorre, mas é algo que eu percebo. E bom, eu sei que muita gente vai dizer, olha só, você tá falando isso por causa de um autor tal, ou por causa do que tá ocorrendo por isso ou por aquilo, mas bom, é só isso aí, velho. Infelizmente não tem mais o que falar não. Vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Eu tô bem, tá? Eu não tô cansado nem nada. Eu sei que muita gente diz, pô, velho, você tá parecendo cansado, então não tô. É só que quando eu gravo à noite, quando não tem tanta iluminação, o ambiente fica um pouco mais escuro, fica meio deprimente. E aí muita gente acha que eu tô cansado, que eu tô mal. Não, não tô, tá? Um mês atrás eu realmente tava, mas aí eu dei uma descansada boa pra caramba. E esse mês eu tô produzindo constantemente. Eu espero que amanhã eu consiga trazer para vocês uma teoria do socialismo e do capitalismo do Hoppe. Eu já li inteiro, já tá bem separadinho, as coisas estão muito frescas na minha memória. Eu quero realmente trazer uma resenha porque foi um livro excelente. E Hoppe é quase irrefutável. Falou.